Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Seja muito bem-vindo a esse programa cheio de dicas, informações, receita, tudo aqui no mesmo espaço com os profissionais da área da saúde. Você sabe que se perdeu alguma coisa de algum programa passado, você pode acessar o novotempo.com/vida e saúde e lá no nosso blog você tem artigos, tem dicas dos especialistas e principalmente receitas. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo de plantas e o seu valor medicinal, um programa muito bacana que tem sido executado também através do PSF e o NASP, que você conhece daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. E, como sempre, uma receita do Sr. Felipe. Felipe, a receita de hoje é sobremesa. Qual é o grau de dificuldade? O grau hoje é um grau 6, é bem facinho, é tranquilo. É uma banana ao creme, mas é uma banana estufada. A gente vai poder fazer a banana e usar para outros tipos de receita também que a gente Mas quiser. banana estufada é um tipo de banana ou é uma técnica? É uma técnica de banana. Que você vai fazer com a banana. Que eu vou fazer aqui. Como nós não flambamos, a gente não usa álcool na nossa cozinha, por ser uma cozinha de vegetarianismo restrito. Então eu vou mostrar para vocês com mel eu consigo fazer parecido com o flambar. Bacana. Você quer passar os ingredientes pra gente já, Felipe? Já, vamos lá. Eu vou usar aqui 8 unidades de banana, pode ser menos ou pode ser mais. Pode ser nanica, pode ser prata, pode ser maçã. A prata é sempre melhor de usar porque a prata é um pouco mais consistente, Mas né? você tá usando a nanica. A nanica. Eu não tenho prata aí, mas a prata é sempre melhor de você usar porque ela é mais consistente. Tá. Tá bem? Eu vou usar 1,5 xícaras de mel para a banana. Eu vou usar aqui uma pitada de sal. Dá para pegar. Vou usar também 2 xícaras de mel para fazer o creme. Então você vai usar o mel da banana e depois vai fazer o mel pro creme aqui. Isso, pro creme. E o creme vai 1 xícara de leite de soja em pó. 1 xícara de leite de soja em pó. Vou usar também 2 vidrinhos de leite de coco, ou mais ou menos 600 ml de leite de coco. Vou usar 2 colheres de chá de baunilha, ou de essência de baunilha, e 1 xícara de água. Fácil, poucos ingredientes, receita prática, mas super gostosa. Ai, a baunilha tá assim, exuberante por aqui. Daqui a pouquinho, então, você aprende essa receita de creme de baunilha. O Luiz fala baunilha. Eu já falei, Luiz, não é baunilha, é baunilha. Bananas ao creme, olha só que delícia. Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. E agora é hora de conversar. Nós temos aqui a farmacêutica Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. A Thalita é farmacêutica, a gente já recebe aqui também a doutora Jaqueline, que também sempre faz aqui algumas experiências novas pra gente, receitinhas que a gente pode até usar em casa. E a Thalita vai falar um pouquinho de uma outra coisa que você tem feito, que é assim, bastante, não é muito comum na sua área o que você tem desenvolvido. A Thalita participa do PSF UNASP, faz parte da equipe multidisciplinar, e ela tem um grupo chamado Fitoterápicos Plantando Saúde é o nome do grupo, né? Eu tenho percebido assim que como as cidades estão cada vez mais assim numerosas, as pessoas não têm, as crianças, por exemplo, são um bom reflexo disso. Elas não têm muita noção de como são produzidas as coisas. Esse tipo de trabalho, o plantio, uma horta em casa, por exemplo, ele facilita assim o contato do indivíduo com a natureza, com um possível alimento ou medicamento, e ainda assim desperta a curiosidade para o fator de cuidado à saúde. Exatamente, é isso mesmo, doutora? A proposta do grupo é realmente essa, é fazer com que o paciente visualize o uso da planta medicinal desde o seu cultivo, o seu plantio, desde o seu uso como terapia, os riscos dessa terapia e o incentivo a hábitos saudáveis a partir da implantação dessas plantas na sua alimentação. Né? Nós contamos no grupo na nossa unidade tem uma horta de plantas medicinais, né? Então é feito um incentivo para o plantio e o cultivo das plantas em casa mesmo. Uma coisa que a gente sempre ressalta nas nossas conversas é que uma horta de planta medicinal, ela difere muito de uma horta de plantas ornamentais ou de flores. Porque uma horta de planta medicinal é uma horta que não requer tantos cuidados como uma horta para plantas ornamentais. Mas dá para usar uma planta, um vaso de hortelã, por exemplo, para enfeitar a parede de casa? Sem dúvida, sem dúvida. Mas se você quer fazer uso dessa planta para fim medicinal,
tem uma característica bastante importante. A planta medicinal, ela só produz o seu princípio ativo, que é a substância responsável pela ação farmacológica, sob estresse. Então, se você tem muito zelo, muito cuidado com a sua planta medicinal... Ela é muito delicada. Exatamente. Você rega todos os dias, você poda, você tira todas as pragas ao redor da planta, ela cresce sem dificuldade nenhuma. E ela não produz o princípio ativo que é responsável pela ação farmacológica, pela ação medicinal da planta. Olha só que interessante. Agora me fala o seguinte, que tipo de plantas são as mais comuns, assim, que a gente precisa ter, que a gente pode ter em casa e que vai servir numa hora de necessidade? Lá no grupo a gente procura, os critérios para a escolha das plantas é sempre a facilidade que o usuário terá em encontrar essa planta medicinal. Então, assim, são as mais populares possíveis. Hortelã, camomila, boldo nós ainda não abordamos, porque um dos critérios de escolha é a culinária, ou seja, tem que ser a facilidade do paciente encontrar a planta medicinal e as possíveis receitas que podem ser feitas a partir dessas plantas medicinais. Já fizemos brigadeiro de erva cidreira, por exemplo, já fizemos patês de sálvia, de hortelã, então a gente aplica o uso terapêutico, o uso medicinal, mas também dá o incentivo a hábitos saudáveis a partir do uso dessas na alimentação. Agora, eu estou entendendo aqui que eles não usam assim simplesmente a erva medicinal, a planta medicinal, em forma do chazinho, em forma do unguento. Vocês tentam implementar esse uso mais assim para o dia a dia, é isso? Para o dia a dia. É abordado a parte terapêutica, o preparo dos chás, o cuidado que tem que se ter, porque cada planta medicinal, o preparo do chá é de forma diferenciada, dependendo da parte da planta que é utilizada. Alguns por infusão, outros por decocção, outros por maceração. O método ele é sempre demonstrado para que o paciente visualize e aprenda a fazer da forma correta. Porque se você fizer uma planta, por exemplo, que deve ser preparada por infusão, né? Ou seja, ela tem um princípio ativo que normalmente são óleos essenciais. Se você preparar ela por decocção, esses óleos essenciais, eles evaporam. Agora você vai ter que explicar a diferença entre infusão e decocção pra gente. Infusão é quando você só coloca água para ferver e não coloca a planta medicinal junto. Quando ferve, você desliga. Isso, você coloca a água para ferver. A água entrou em fervura, você verte a água fervendo sobre a planta medicinal. Entendi. Abafa por 10 a 15 minutos, está preparado. Decocção é quando você fica cozinhando é ela quando ali na você água. fica cozinhando a planta junto com a água, né? Então, plantas que têm como característica o princípio ativo óleos essenciais, que são aquelas plantas normalmente que têm cheiro, hortelã, capim-limão, erva cidreira, você tem que preparar por infusão. Porque se você preparar por decocção, o princípio ativo evapora, a ação farmacológica vai embora e você só toma uma água saborizada ali. Exatamente. Então, esses cuidados no preparo são bastante... essenciais, é importante a gente ser informado a respeito disso. Sem dúvida. Agora, o ato do cultivo, do plantio, também acaba sendo uma terapia. Sem dúvida, sem dúvida. A gente incentiva o cultivo, incentiva o plantio, dá característica se a planta gosta de sombra, gosta de chuva, gosta de sol, né? Porque não adianta você plantar uma planta que gosta de sol na sombra, ela não vai se desenvolver da forma correta. Além disso, a gente incentiva o uso correto da planta medicinal, né? Porque para que ele cultive em casa, para que ele tenha... o uso correto serve para quê? Agora, como eu posso usar? Agora, o uso medicinal de uma planta, você tem aqui o boldo, por exemplo, ele nem sempre vai ser possível de ser implementado, por exemplo, na cozinha do dia a dia. Sem dúvida. Mas é importante a gente ter no quintal, sim, alguma plantinha. Aquela coisa que passou da avó, que passou para a mãe, que veio da tia, aquela mudinha, aquela crença de que determinada planta, do saber popular mesmo, determinada planta faz bem para tal coisa. É válido, doutora? É válido. No nosso grupo a gente fala que o paciente ele tem um papel super importante. Que aquilo que ele já adquiriu, que foi dado, aquele conhecimento sobre planta medicinal, que foi passado de geração em geração, que ele adquiriu com os pais, com os avós, é sempre considerado.
Porque no momento do grupo em que nós estamos conversando sobre isso, ele traz aquilo que ele aprendeu e assim é o momento que nós temos para juntar o saber popular com o conhecimento científico. Sim. E ali é possível desvendar mitos e crendices populares. E acontece uma transformação, Exatamente, né? como por exemplo, todo mundo fala do maracujá. Tá. Maracujá acalma? Sim, acalma. Mas é a fruta do maracujá que acalma? Ou é a folha? São as folhas do maracujazeiro que acalmam, Inclusive não eu a conheço fruta, gente né? que se toma suco de maracujá à noite fica super agitado, porque ele é rico em vitamina C e acaba dando uma despertada. Exatamente. Então, assim, as crendices, os mitos populares falam, é o maracujá, mas ele não foca qual é a parte do maracujá. São as folhas do maracujá, não a fruta, que tem a propriedade medicinal calmante que tem o princípio ativo da passiflora. Agora, você tem uma fala bastante interessante, um pouco intrigante, eu diria, que é o seguinte... nem todo medicamento é remédio. Explique isso para mim melhor um pouquinho. Eu sempre começo as minhas falas no grupo falando sobre isso, né? Se a gente vai falar sobre hortelã, por exemplo, eu pergunto, quem já tomou chá de hortelã? Acha que o chá de hortelã é um remédio ou é um medicamento? Né? O que você acha que é, Teru? Eu acho, não sei, agora você confundiu a minha cabeça. Eu acho que você acha que é a mesma coisa, é tudo igual? Eu acho que é um remédio. Muita gente acha que é tudo igual, não é verdade? Mas tem uma grande diferença entre medicamento e remédio. Né? O medicamento é tudo aquilo que é feito sobre rígidos padrões de qualidade do Ministério da Saúde, sobre boas práticas de fabricação, garantia da qualidade e tudo mais. Exatamente, sobre rígidos padrões já são pré-determinados. Tá. Já o medicamento, ele não tem todo esse rigor. Então, peraí, você falou o remédio... O remédio. O medicamento. Não, o medicamento, então, ele tem que cumprir essas características, ele tem que ter um monte de sobre estudo rígidos padrões, exatamente, que são dados pelo Ministério da Saúde. Já o remédio é tudo aquilo que você mesmo pode fazer e não é sobre rígidos padrões. Eu costumo dizer que aquele dia que você trabalhou um monte, chegou cansado, quer relaxar, toma um banho. Um banho é um santo remédio naquele momento. Com certeza. É sobre rígidos padrões de qualidade? Não, né? Então o remédio é tudo aquilo que você realmente pode fazer, está ao seu alcance. Então o chá, ele é considerado um remédio. Existe uma frase que eu digo sempre, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Com certeza. Né? Pela sua experiência, nesse 1 ano e pouquinho que você tem lidado com essas pessoas, o contato é muito mais próximo do que um trabalho convencional de uma farmacêutica. Você tem visto mudança, transformação? Sem dúvida. Nós farmacêuticos, nós somos formados para alopatia, os medicamentos industrializados mesmo. Né? Eu estou numa área diferente, lidando com as plantas medicinais. Mas, assim, e nem todo farmacêutico acredita realmente nesse poder das plantas medicinais, exatamente, né? Exatamente. Mas hoje os estudos estão bastante avançados e as plantas que são abordadas por nós no grupo têm todo um respaldo científico. Né? Mas nós na unidade, lidando com as plantas, se aproximando do paciente, viramos uma referência sobre o assunto. Ele sempre vem contar, estou com uma dor assim, o que eu poderia usar e tudo mais. Isso é muito bacana, é um resultado bastante positivo que implementar o uso correto das plantas medicinais é o objetivo principal do Grupo Plantando Saúde. Muito legal, eu estou curiosa para ver, a gente tem um VT aí preparado para você, para conhecer um pouquinho mais desse Grupo Plantando Saúde, que a doutora Thalita tem mencionado aqui. Vamos acompanhar junto para a gente ver como é que é feito esse trabalho. Faz parte, assim, 4 profissionais, tá? Junto com as equipes de saúde da família. Tem o médico que informa a parte terapêutica, o nosso APA, que fala sobre a parte do cultivo e da caracterização da planta a ser, né, falada no dia, e a farmacêutica, que fala da parte farmacológica, e a nutrição, que fala do processo de como utilizar na alimentação, tá? E a maneira como eles podem estar utilizando esta planta no dia a dia, na alimentação deles. Então, a gente participa sempre desse aprendizado que eles tentam passar para a gente, os profissionais, né? Você aprende corretamente a utilizar essa erva, seja lá o que for, erva medicinal, né? Você, para usar a primeira vez, tem que ter uma noção. Porque a gente transmite o conhecimento, aquilo que é realmente comprovado cientificamente, para aquilo que é indicado àquela planta. E também as contraindicações, que são também fundamentais, que a pessoa possa saber se ela pode utilizar ou não, que tipo de pessoa pode utilizar ou não.
Até eu ouvir de um profissional, claro que eu já fiz algumas vezes o uso em excesso. Agora não, né? Pelo que eu já aprendi, eu já não faço. O grupo de plantas medicinais, ele é fundamental para que possa quebrar esses mitos, para que possam realmente fundamentar aquilo que é verdadeiro, que possa valorizar aquele conhecimento popular, porém fundamentar no conhecimento científico. E no dia a dia, em visitas domiciliares, a gente pode ver o cultivo dessa planta na casa deles. Então, assim, as várias plantas que a gente já fez no grupo, a gente vai, a gente visita domiciliar, a gente vê eles cultivando isso. Isso é um sinal que o grupo está tendo um retorno positivo com a gente. Maravilhoso, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho que você tem feito e que continue sempre crescendo e melhorando, viu, doutora? Eu agradeço o convite, Deus abençoe a todos. Tá joia. Vamos para um rápido intervalo, na volta tem receita aqui no Vida e Saúde, banana ao creme. Em um minutinho a gente já tá de volta.